Olá, galera linda do meu coração, tudo bem com vocês? Então vamos lá, se você ainda não preparou sua estação de trabalho, vamos lá, limpa a mesa, pega livro, caderno, seu estojo com lápis, borracha, tá? Um copinho d'água para não ter que ficar levantando toda hora e vamos de aula, vem comigo! Então, a nossa aula de hoje começa aqui na página 128, né? Continuação ainda do capítulo sobre a Terra por dentro e por fora. Hoje a gente vai falar da rocha e os ciclos das rochas. Oh, rocha, professor, por que não pedra? Não, a gente não utiliza pedra quando a gente está estudando, tratando de ciência, tá? Pedra é quando você está lá brincando, aquilo que você joga na janela do vizinho, no seu coleguinha. Aliás, você não deve jogar pedra porque machuca, tá? Dói. É também umas pedradas de vez em quando brincando, mas não é bom. Mas vamos lá à aula. Então a gente vai estar falando das rochas, tá? E os tipos diferentes de rocha. A gente já falou um pouquinho, né, sobre, lá nos capítulos anteriores, nos cenários anteriores desse capítulo, sobre a solidificação, né? O planeta Terra, em algum momento, ele foi uma massa quase que líquida e foi solidificando, né, conforme com o passar dos anos. E essa crosta do lado de fora, ela é composta por minerais de vários tipos. Mas por que por vários tipos, professor? Por que nós temos vários tipos? Porque você tem condições de temperatura, né, e até mesmo de pressão diferentes para cada um desses elementos, que faz que nós temos essa diversidade toda de elementos químicos na natureza. Elementos esses que estão na natureza, mas também fazem parte do nosso corpo. Mas voltando aqui aos ciclos das rochas, né? Basicamente, a gente começa aí essa leitura na página 129, lembrando que nós temos três tipos, né, de rochas. Então o livro começa a falar, os primeiros tipos de rocha que fala aqui, a rocha magmática ou ígnea, tá? O que seria a rocha magmática ou ígnea? É aquela rocha resultante do resfriamento imediato da lava, do magma. Quando você tem uma erupção vulcânica, né, em algum determinado momento da história, você sai aquela lava do vulcão, escorre, né, pelo vulcão. Essa lava, quando ela seca, né, quando ela esfria, ela se torna uma rocha magmática ou ígnea, tá? Levando em consideração, né, que isso aconteceu bilhões de vezes ao longo da história geológica, então essa rocha ela endureceu e ela acabou que ela foi se decompondo. Foi chuva, vento, outras erupções fez com que ela quebrasse, né? E aí ela foi se decompondo, às vezes em pedaços maiores e outros em pedacinhos menores. Quando ela vai se decompondo em pedaços menores, e passados anos ela vai se decompondo até que ela vira uma areia ou sedimento, né? Pedacinhos minúsculos, acaba virando sedimento. Esse sedimento, ele segue para algum lugar, alguma bacia, chamada de bacia sedimentar, onde ele vai recebendo ali, acumulando, e com o passar dos anos, quando a gente fala anos é milhares, às vezes bilhões de anos, né? Essa rocha acumulada lá, ela começa a compactar. E aí você tem um segundo tipo de rocha, tá bom? Que é a rocha sedimentar, que ela é feita a partir da decomposição de outros tipos de rocha. Isso aí a gente já está falando na página 129, né? E tem aí alguns exemplos aí já de algumas figuras na página 130. E já na página 130 mesmo, a gente termina o último tipo, que é a rocha metamórfica, tá? O próprio nome diz, ela sofre uma metamorfose, ou seja, um dia ela é uma rocha de um estado, e condições de temperatura e pressão, né? Ou seja, ela foi compactada, e de repente veio lava em cima, ou alguma coisa, ou
uma temperatura muito baixa, a composição química dela muda, ela deixa de ser um tipo de rocha, passa a ser um outro tipo de rocha, tá? Então essa é a rocha metamórfica, é a rocha que no passado ela tinha uma composição e por condições de temperatura e pressão, ela muda sua estrutura química e física e se torna um outro tipo. O exemplo aqui, que nós temos o granito, né? Até aqui na página 130, mostra aí o granito, né? Ele pode se transformar em um gneiss. O arenito, ele vem a se tornar um quartzito. E o calcário, tá? Que ele vem a se tornar um mármore, tá? Esses são os exemplos dados aqui no livro. Seria interessante você fazer uma pesquisa rápida aí no Google aí, exemplos de pedras metamórficas, exemplos de pedras ígneas, exemplos de pedras rochas sedimentares. Você está falando de tão costume de falar com a molecada pedra que a gente fala pedra, mas não é rocha, tá? Então, rochas sedimentares, faz uma pesquisa no Google, tem vários tipos aí, algumas bem interessantes, algumas que você já conhece, mas não sabia, agora você vai se reconhecer aí. Na página 131, a gente vai estar aqui falando justamente sobre o uso das rochas, né, durante a história humana, tá? Quer dizer, a rocha ela faz parte da história geológica, né? Mas também ela foi ferramenta lá nos períodos neolítico, né? A idade da pedra polida. Aí no livro está explicando aí no texto por que desse nome, idade da pedra polida, mas até hoje as rochas ainda são utilizadas, né, pelo homem. Tanto para decoração, né? Alguns lugares que você chega aí tem lá um piso de mármore, né? Ou então uma estátua, né? Que pode ser utilizada as artes também. Tem o exemplo aí no livro. Vocês vão ver na página seguinte aqui de uma escultura de Michelangelo, né? Muito bem desenhada, muito bem definida nos seus detalhes. E também até na construção civil, né? Na construção civil você vê muito a utilização das rochas. O livro aqui recomenda um filme, então preste atenção nessa seção cultural, tá? Viagem ao Centro da Terra. Quem tem aí oportunidade, Netflix, né, Amazon Prime, ou outra stream, né, o Sky mesmo, tente achar esse filme e tente analisar ele segundo a aula de hoje. Essa seção cultural é muito boa, tá? Se eu conseguir achar o filme no YouTube, algum canal que tem, eu deixo para vocês aqui, tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção da aula de hoje. Agora se ligue nos exercícios, faça a leitura aí. E não se esqueça, seu professor está aqui do outro lado do telefone aguardando sua ligação, sua videochamada, seu áudio, tá bom? O professor está aqui feliz da vida de poder manter esse contato menos virtual, e se a gente puder melhorar esse contato virtual, melhor ainda, se a gente pudesse se ver e falar. Daqui a pouco eu vou estar passando aí a correção. Vem comigo, vem aprender, vem tirar dúvida da melhor maneira. O importante é que você não tenha dúvida. E vamos lá, segue o rumo, assiste aí os vídeos de apoio, faça os seus exercícios e segue a vida, todos juntos. Fique em casa, proteja.